graça e paz a todos. Estamos aqui para darmos continuidade à série de sermões da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos expor os versículos de 8 a 15. Já fizemos a exposição dos versículos de 1 a 7, que é a introdução mais longa das cartas de Paulo. É a introdução que ele faz da sua carta aos Romanos. E sem delongas, sem demora, vamos ler os versículos de 8 a 15 do capítulo 1. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir aí visitá-los, do que tenho sido agora. Propus ir visitá-los no que tenho sido, até agora impedido para conseguir algum fruto, igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo fala aqui do amor dele pela a igreja de Roma e pelos romanos, apesar que não foi Paulo que fundou essa igreja, não foi Paulo quem colocou as bases, as estacas para a construção ou para a edificação dessa igreja, mas Paulo ele conhecia muita gente que congregava na igreja de Roma, tanto judeus como gentios. E como nós já fizemos a exposição do capítulo 1, de 1 a 7, onde Paulo se apresenta como servo de Cristo, como escravo de Cristo, doulos. Se você não assistiu a primeira mensagem, a primeira exposição, assista. Paulo vai falar também que ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo aqui é o título, é a função, que se você ler o Novo Testamento, só Paulo e os 12 foram chamados diretamente por Cristo, receberam ordens diretamente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi direcionado, ele foi separado por Deus para ser apóstolo e foi enviado para os gentios, as nações que não tinham vínculos com Israel, com os judeus. E é interessante que o William Hendrickson, em seu comentário sobre o apostolado, ele comentando o versículo 1, eu quero só fazer das minhas as palavras do Hendrickson, quando ele fala sobre o apostolado, no sentido mais restringido, né? Porque todos nós, de uma maneira geral, somos apóstolos, de uma maneira geral. Por quê? Nós fomos enviados por Cristo Jesus a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a anunciar as boas novas de salvação. Porque o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Verbo de Deus encarnado, é Cristo. Mas, no sentido restrito, né, o termo apóstolo é usado para os 12 Paulo, porque eles foram comissionados, foram chamados
diretamente por Cristo Jesus. E William Hendrickson, em seu comentário da Carta aos Romanos, na página 56, ele vai falar assim: as características do apostolado pleno. O apostolado dos 12 e Paulo eram como se segue. Aí ele vai falar: em primeiro lugar, os apóstolos haviam sido escolhidos, chamados e enviados por Cristo pessoalmente. Receberam sua comissão diretamente dele, de Cristo. Conforme João, capítulo 6, versículo 70, o capítulo 13, versículo 18, o capítulo 15, versículo 16 e o versículo 19, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Em segundo lugar, os apóstolos, eles foram qualificados por Jesus para suas tarefas e passam a ser testemunhas oculares de suas palavras e seus feitos. De forma especial, são testemunhas de sua ressurreição. Aqui está uma série de versículos que eu não vou citar para a gente ganhar tempo. Observe bem. Ainda que Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, que são as restrições de Pedro em relação ao apostolado, quando ele escolhe Matias no lugar de Judas, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, não se aplica a Paulo, as outras passagens se aplicam a ele. Paulo também viu o Senhor, conforme Atos capítulo 9, na sua conversão, aonde ele é chamado para o apostolado entre os gentios. Terceiro lugar, os apóstolos foram dotados numa medida especial com o Espírito Santo, e é este Espírito, tá, que os guia a toda a verdade. Então, quando eles falavam, os apóstolos, eles tinham autoridade, né? Eles falavam inspirados pelo Espírito Santo, e o próprio Cristo os dotou, né, juntamente com o seu Santo Espírito. Em quarto lugar, Deus abençoa a sua obra, confirmando seu valor por meio de sinais e milagres e fazendo-os produzir muitos frutos em seus labores. Essas são as credenciais do apostolado. Então não existe mais. Foram só os 12 e Paulo. Esses apóstolos aí de hoje aí é tudo apóstolo de quitanda, tudo falso, tudo mentirosos. Tá? Em quinto lugar, seu ofício, o ofício apostólico, não se restringe a uma igreja local, nem se estende por um breve período, ao contrário, destina-se a toda a igreja, de modo geral, universal, e por toda a vida. Observe, diz o Hendrickson, um chamado apóstolo, isso é seguramente muito melhor do que chamado um apóstolo, ou chamado para ser ou se tornar um apóstolo. O que o original significa é que Paulo era um apóstolo em virtude de haver sido eficazmente chamado por Deus para seu ofício. De modo semelhante, as pessoas a quem ele se dirige eram santas, em razão de haverem sido chamadas santas por divina vocação. Então, quando Paulo ele começa a falar, tá, dizendo que ele foi separado, ou chamado para ser apóstolo, ele está falando do apostolado no sentido restringido, no sentido restrito, tá? No sentido restrito, o dom do apostolado, o ministério apostólico, né, que ele tinha era semelhante aos 12. Isso é interessante. Ele também foi separado para o evangelho de Deus, para pregar aos gentios. E esse evangelho ele foi falado, não começou com Paulo e com os apóstolos, né? Já estava lá predito no Antigo Testamento, conforme o versículo 2 fala. Já estava no Antigo Testamento, né? E esse evangelho, as boas novas de salvação, conforme o versículo 3, fala da pessoa de Cristo, tá? Que morreu, que ressuscitou, que é o Messias que Paulo fala,
que é da descendência de Davi. Então, Paulo aqui ele vai resumindo, ele vai falando. E no versículo 7, ele estende a sua saudação a todos os irmãos em Roma, quando ele fala a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí começa o versículo 8, quando ele fala, em primeiro lugar, onde ele começa a orar, né, e fala do amor dele pelos cristãos de Roma, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem ter conseguido ir visitá-los. Paulo fala, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, no mundo inteiro. Essa palavra fé aqui, tá? É o conjunto de verdades centrais que envolvem a fé cristã. Paulo está falando da fé salvífica, daquela fé que a pessoa recebe ou tem quando se converte. Ou a fé como dom, como ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, né? De fazer maravilhas e milagres extraordinários. Não é essa fé. Quando Paulo fala, no versículo 8, que ele dá graças a Deus por todos os irmãos ali em Roma, né? Porque a fé que eles tinham era proclamada no mundo inteiro, é o conjunto de verdades centrais que envolvem a fé cristã. É um bojo doutrinário do Evangelho, é o arcabouço doutrinário do Evangelho, que é a pessoa de Cristo. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Paulo está aqui tirando de dentro para fora louvores e orações sinceras. É minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. E essa menção é em suas orações. Então você vê que Paulo está desejoso a conhecer a igreja, a conversar com os irmãos, a abraçar os irmãos. Então, Paulo está desejoso, é o desejo de Paulo de conhecer Roma, de conhecer a igreja de Roma, de comunicar o evangelho, tá, aos irmãos ali em Roma, a capital do império. Né? Versículo 10. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, ele invoca a soberania divina, porque Paulo, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que no versículo 1, primeira coisa, capítulo 1, versículo 1, quando Paulo fala que ele é servo de Cristo, ele é um doulos, ele é um escravo. O escravo não tem vontade própria, né? O escravo é subserviente ao seu senhor. A vontade dele está subordinada à vontade do Senhor. Então, Paulo, como escravo, como doulos, como servo, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Por isso que ele fala aqui no versículo 10, né, que ele ora a Deus, pedindo a Deus em que algum momento, tá, pela vontade de Deus, pela vontade soberana de Deus, tá, Deus crie para ele uma oportunidade, uma chance de ele visitar a igreja de Roma, de ele visitar os irmãos para comunicar o evangelho aos irmãos. Pela vontade de Deus que surja uma oportunidade de visitá-los. Versículo 11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Aqui é interessante. Dom espiritual aqui, quando Paulo fala que vai repartir, que quer repartir algum dom espiritual, Paulo não está falando dos dons, e dom de línguas, interpretação de línguas, dom da fé, dom de ciência e sabedoria, dom de operação de maravilhas, o dom de cura, aquela lista lá que aparece em 1 Coríntios 12, que aparece também ali aqui na carta aos Romanos.
Não. Quando Paulo fala que ele quer repartir com os irmãos de Roma algum dom espiritual, ele está falando do ensino. Ele está falando de verdades do Evangelho. Ele está falando do Evangelho de Cristo. Repartir o ensino do Evangelho, o ensino de Cristo, as verdades do Evangelho, a pessoa de Cristo. É isso que ele quer dizer a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, né? Com a mensagem que eu vou falar, quando eu repartir a mensagem do Evangelho, aquilo que Deus me deu, aquilo que Cristo me revelou, tá? Esse dom espiritual, a mensagem do Evangelho, tá? Quando eu repartir isso com vocês, eu espero que vocês sejam fortalecidos. Versículo 12. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha, a mesma sintonia. Lembrando que fé é o conjunto, aqui, nesse contexto, é o conjunto de verdades centrais da fé cristã. Assim como eu tenho essas verdades centrais como regra e prática na minha vida, vocês também as têm. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Não era o desejo de Deus até aquele momento, como não foi de fato, né? Paulo não conseguiu chegar a Roma, no sentido que ele queria que a igreja bancasse o seu ministério, bancasse com oferta para ele ir à sua quarta viagem missionária, que era a Espanha. Ele não conseguiu, porque não foi o desejo de Deus. No capítulo 15 ele vai explicar melhor esse plano. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, né? Para conseguir algum fruto, igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, né? Espalhar a mensagem do Evangelho entre o mundo gentio. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Que é a mesma coisa que ele fala no versículo 12, sobre comunicar algum dom espiritual, que é a mensagem do Evangelho, que ele conclui aqui no versículo 15. Quando Paulo fala no versículo 14 que ele era devedor, ele se sentia na obrigação de falar, de pregar, de anunciar, né? De comunicar as verdades do Evangelho, as verdades centrais do Evangelho para os irmãos em Roma, né? Assim como ele tinha espalhado a mensagem do Evangelho em todas as cidades, ou as principais cidades, tá? Rodeadas pelo mundo da sua época. Aí ele conclui aqui que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros. Essa expressão gregos aqui não é aqueles que nasceram na Grécia. Na Grécia. Gregos aqui é todos os gentios. Porque o idioma oficial daquela época era o grego. O grego era um idioma universal, assim como o inglês é hoje. Era um idioma universal. Então Paulo fala, pois sou devedor a tanto a gregos como a bárbaros. Bárbaros aqui é aqueles que não falavam grego, porque quando um grego ouvia um bárbaro, né, alguém que não falava a sua língua, a falar, soava como estranho, né? Soava como uma coisa estranha, uma coisa totalmente fora de nexo. Aí Paulo fala aqui que ele quer anunciar tanto àqueles de fala grega, os gentios, de uma maneira geral, como também a bárbaros, aqueles que não falavam o grego. Essa expressão também, segundo alguns estudiosos, significa pessoas incultas, pessoas que não têm uma intelectualidade tão privilegiada como tinham os gregos, tá? Como tinha alguns da elite, os filósofos, e assim
sucessivamente. Alguns dão várias interpretações. Outros falam que aqui está um paralelismo judaico, aonde a primeira linha contrasta com a segunda linha. Quando Paulo fala, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, gregos pode significar também pessoas cultas, pessoas sábias, pessoas inteligentes, e bárbaros, pessoas incultas, pessoas não tão inteligentes assim. E ele conclui falando tanto a sábios como a insensatos. Sábios tem a ver com os gregos e sensatos tem a ver com os bárbaros. Então tem gente que faz essa ponte, essa ligação também, que tem tudo a ver. Então, mas no geral, Paulo queria pregar o evangelho a todos, né? Porque o seu ministério, a sua vocação foi direcionada aos gentios. E o versículo 15, Paulo conclui dizendo isso: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu quero comunicar algum dom espiritual, conforme ele fala no versículo 12, que é a mensagem do evangelho. Aquilo que ele recebeu de Cristo, ele quer passar, ele quer pregar. Por isso que ele é devedor. E assim como eu e você, também somos devedores. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar o evangelho, nós temos que comunicar as verdades do evangelho para o mundo, para o povo. Nós somos devedores, assim como Paulo era. Nós temos que pregar, anunciar todo tipo de gente, todo tipo de raça, todo tipo de etnia, porque não tem distinção. O evangelho é para todos. Eu não sei quem vai ser salvo, né? Você também não sabe. Por isso que nós temos que anunciar o evangelho a todas as classes, a todas as camadas sociais, do maior ao menor, as elites, para todo mundo. Porque Paulo pregou a governador, Paulo pregou a rei, Paulo pregou a cultos, a incultos, a sábios, filósofos, para todo mundo. Assim também nós temos que seguir o exemplo desse grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Pregar a todos, não importa quem, em tempo, em fora de tempo. Amém? Então, nós terminamos aqui mais uma exposição dessa maravilhosa carta, que é a carta de Paulo aos Romanos. Pois nós estaremos fazendo a exposição dos versículos 16 e 17 e assim sucessivamente. Se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se vocês ainda não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Graça e paz. Até os próximos vídeos.